Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar do ciclo OPP Madeira. No webinar de hoje vamos abordar as tecnologias, a saúde e o bem-estar psicológico. Vamos tentar compreender um pouco a forma como as tecnologias, nas suas múltiplas valências, estão e poderão estar ao serviço da psicologia e do bem-estar psicológico e vamos tentar também perceber como é que a psicologia e o conhecimento psicológico pode acrescentar valor às próprias tecnologias. E para nos ajudar a explorar esta relação, que acabou por ganhar maior expressão ou talvez maior visibilidade no contexto pandémico que atravessamos, contamos com Ana Lúcia Faria, investigadora na Nova Links e Universidade da Madeira, Cristina Santos, investigadora na Escola Nacional de Saúde Pública e Fraunhofer Portugal ICOS, Eduarda Freitas, psicóloga em contexto hospitalar e diretora da Psiprof Clinic, Miguel Oliveira, da Direção Nacional da Ordem dos Psicólogos Portugueses, coordenador de cibersegurança e que faz toda esta ligação entre a psicologia e as tecnologias. Nós sabemos que este campo das tecnologias é muito vasto e são múltiplos os domínios que se cruzam com a psicologia, desde a inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, todo um conjunto de serviços de acompanhamento psicológico, treino e reabilitação psicológica apoiada nas tecnologias, seja presencial ou à distância. Portanto, é um campo muito amplo que talvez nós possamos começar a percorrer e tentar compreender um pouco, começando aqui com a colega Cristina Santos. Cristina, bem-vinda. Em que medida é que as tecnologias poderão estar ao serviço da psicologia, da saúde e do bem-estar psicológico? Partindo da tua experiência e domínio de investigação, talvez pudesses também ajudar-nos a delimitar um pouquinho este campo, tentando perceber o que é que falamos quando falamos de tecnologias e intervenções com recurso às tecnologias. Olá, boa tarde, Carolina. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite para participar neste webinar, cujo tema me é caro e me parece pertinente e tão atual. E queria também cumprimentar os restantes colegas desta mesa virtual e colegas que nos possam eventualmente estar a ouvir. Efetivamente, as tecnologias digitais e a sua integração nos vários domínios da vida do indivíduo estão hoje em voga, não é? E a tecnologia é atualmente pervasiva a todas as áreas, estejamos a falar de uma área escolar, de formação, profissional, social, clínica, não é? E efetivamente a tecnologia tem vindo a ser trazida para estes domínios, essencialmente por ter um potencial de otimização dos processos inerentes a cada uma destas áreas, e especificamente por procurarmos que esta nos auxilie a tornar estes processos mais eficientes, mais custo-efetivos. Efetivamente, no campo ou no domínio da psicologia, apesar desta ser uma área pouco explorada em Portugal, aquilo que nós sabemos da realidade de outros países e também da investigação em vários domínios, não só da área da saúde, mas também, é que esta tem um potencial absolutamente transformador e que se estende aos vários domínios, não é, em que opera a psicologia, ou seja, desde a investigação, passando pelas atividades de rastreio e avaliação psicológica, prevenção, intervenção, reabilitação e, obviamente, a formação de colegas nesta área. E como estavas a sugerir, porque eu penso que é essencial delimitarmos alguns conceitos ou de alguma forma podermos passar a ideia aos colegas de que as tecnologias ou a integração das tecnologias na prestação de serviços de psicologia não se esgota na videoconferência ou na teleconsulta. Se calhar começava por falar um pouco sobre cada uma destas áreas, tentando não ser muito exaustiva, sendo que podemos voltar a cada um destes temas depois adiante. E essencialmente aquilo que nós sabemos é que, começando por exemplo pela investigação, a integração ou utilização de tecnologias digitais na investigação e condução, por exemplo, da investigação sobre saúde mental que seja conduzida online, aquilo que nós sabemos é que a tecnologia tem o potencial de tornar a investigação mais célere,
obviamente também podendo de alguma forma chegar a sujeitos que, com condições ou em contextos que de outra forma veriam vedada a sua participação. E, portanto, aquilo que este potencial de garantir de alguma forma o acesso, não é, de sujeitos, seja à investigação ou noutros domínios, é algo que é transversal à utilização de tecnologias e que tem um potencial absolutamente, penso eu, que até não totalmente compreendido atualmente, mas efetivamente traz-nos a capacidade de acedermos e analisarmos dados de uma forma quase automática e de informar assim o processo de desenvolvimento e o processo de definição não só de políticas de saúde, mas também de intervenções baseadas na evidência. Passando, obviamente, deste contexto da investigação, que eu penso que deve ser a base para o desenvolvimento de todas as áreas, ou as outras áreas ou vertentes de intervenção, sejam a prevenção ou a avaliação psicológica, é necessário, é importante percebermos também o potencial que a tecnologia tem no desenvolvimento deste tipo de ferramentas, não é? Ferramentas de screening, ferramentas de avaliação e que têm, ou que quando aliadas à tecnologia, assumem um caráter ubíquo, um caráter pervasivo, um caráter, trazem-nos a possibilidade, efetivamente, de avaliarmos em tempo real dados de saúde mental que de outra forma não conseguiríamos. E aquilo que nós vemos atualmente, e de alguma forma o caminho que começamos a seguir, sobretudo no contexto de investigação, mas também, obviamente, já no desenvolvimento de produtos trazidos pela indústria, aquilo que nós verificamos é que efetivamente têm sido desenvolvidas ferramentas com base web, baseadas em aplicações móveis e que ultrapassam muito as competências ou de alguma forma as possibilidades que existiam associadas aos instrumentos de avaliação de papel e lápis, trazendo um pouco este tempo real para este processo de avaliação e podendo agregar informação também de várias vertentes e de várias fontes e inclusivamente a recolha destes dados de forma até passiva, não é? Ou seja, podendo ou possibilitando-nos a criação de alguma forma daquilo que se chamam hoje em dia fenótipos digitais de risco, não é? Em que de alguma forma podemos utilizar informação de utilização de smartphones, de dados de interação, de dados de comunicação, geoespaciais, etc. Portanto, algo que nos parece ainda muito, talvez, de ficção científica, mas que efetivamente é a realidade, é para onde caminhamos e que poderá efetivamente informar e beneficiar o processo de avaliação psicológica e monitorização de populações de risco. Portanto, uma mais-valia tremenda na otimização de processos dentro da investigação. Efetivamente. E que nos permite, efetivamente, intervir mais precocemente, que é isto que nós pretendemos. E neste campo da intervenção, efetivamente, as novas, ou as tecnologias digitais, ou a sua integração na prática, não se esgota na videoconferência e teleconsulta. Ou seja, são fundamentais estes processos estes serviços, não é? de teleconsulta ou de psicoterapia ou counseling via videoconferência, foram fundamentais durante este processo. Conseguimos perceber isso através dos dados associados ou que têm sido publicados e relativos à linha de saúde mental, que foi criada agora no contexto da pandemia e também nesta transição abrupta, não é? que se deu do modelo face a face tradicional para um modelo virtual, quase de forma compulsiva, não é? E efetivamente, eu penso que a ideia importante a ressalvar é que este efetivamente é um grupo importante de formas de intervenção, mas que não se deve esgotar apenas em situações de crise, não é? Porque estes podem ser úteis essencialmente naquilo que é a garantia de um acesso aos cuidados, um acesso aos cuidados que se pretende que seja equitativo e que pode efetivamente servir as populações. Não só populações geograficamente isoladas, não só populações com alguns problemas de mobilidade ou muito sobrecarregados, por exemplo, no caso dos doentes crónicos, muitas vezes muito sobrecarregados por tratamentos ou consultas,
mas efetivamente também para pessoas que prefiram esta forma de interação. Portanto, eu penso que temos que começar a pensar neste tipo de intervenções como equivalentes e como uma alternativa equivalente. Ainda no contexto da intervenção, e porque me parece importante falarmos sobre este tipo de intervenções, existem outros tipos de intervenções, muito pouco exploradas na prática clínica, muito mais desenvolvidas ou exploradas no contexto de investigação, e que são aquilo que nós chamamos de Internet Interventions ou intervenções modulares, que são frequentemente intervenções baseadas em plataformas web ou plataformas móveis e que são geralmente desenhadas para um fim de autocuidado e que aí beneficiam ou tiram de alguma forma o potencial, alavancam este potencial das tecnologias na veiculação de informação e de conteúdos psicoeducativos, aliando-os ao desenvolvimento de estratégias de intervenção, que são geralmente intervenções que assumem a forma de muito semelhante a plataformas de e-learning ou de mobile banking e que de alguma forma podem ser muito úteis para dar resposta às necessidades da população, porque são facilmente escaláveis, customizáveis e permitem uma interação facilitada entre o psicólogo e o psicoterapeuta. Aqui, obviamente, as intervenções no âmbito da reabilitação são também importantes e a grande mais-valia que eu vejo neste tipo de intervenções é a possibilidade, de alguma forma, de transformar as típicas tarefas de papel em lápis em tarefas que são facilmente desenvolvidas, que são apelativas, que são interativas e que garantem, de alguma forma, a continuidade dos cuidados para além da alta, que muitas vezes é comprometida quando os doentes vão para casa. Por fim, penso que uma outra área muito importante é esta área da formação, não é? Todos nós conhecemos bem as vantagens das plataformas de e-learning, mas efetivamente as novas tecnologias e tecnologias cada vez mais sofisticadas têm sido trazidas para o contexto da formação de psicólogos, não só na sua formação base, mas também aquilo que tem a ver com a intervisão, com a supervisão, com o desenvolvimento de competências específicas. E eu penso que aqui talvez o Miguel nos possa trazer a sua visão sobre o assunto e explorar um pouco esta área, porque eu sei que tem trabalhado neste domínio. Sem dúvida, Miguel, tu tens um enorme interesse e envolvimento em diversas vertentes desta relação entre a psicologia e as tecnologias, cibersegurança, os comportamentos, competências de literacia, entre outros. Como é que tu, acrescentando um bocadinho também aquilo que a Cristina estava a dizer, como é que tu vês esta relação, as mais-valias mútuas que esta relação pode oferecer? Boa tarde e obrigado, antes de mais. Tal como a Cristina disse, nós vivemos numa nova era em que parece que a tecnologia colonizou quase todos os contextos da ação humana. E nós parece que vivemos alguém já lhe chamou uma espécie de quarta revolução industrial ou tecnológica, e eu gostava, porque nós temos mais ou menos a noção de como é que foram as anteriores revoluções tecnológicas, mas eu acho que esta tem aqui um conjunto de características que são muito diferenciadoras e com um impacto muito maior, exatamente por causa de 4 áreas que considero que são muito importantes, que são a questão do impacto, e neste momento a Cristina já elencou um conjunto de como o impacto da tecnologia tem vindo a afetar não só a psicologia, mas todas as outras áreas. A questão do ritmo parece muito importante, porque depois tem a ver com alguns conceitos que nós psicólogos, muitas das vezes, até no nosso dia-a-dia, usamos. Para dar assim um exemplo, o tempo que demora uma tecnologia a atingir 50 milhões de utilizadores, por exemplo, o telefone demorou 75 anos a chegar a 50 milhões de utilizadores nos Estados Unidos. E o Twitter demorou 9 meses. Isto tem a ver com processos de adaptação. Muitas das vezes as questões de adaptação ou da falta dela são bloqueadores de potencial desenvolvimento e bem-estar. E se nós virmos que o impacto é grande, o ritmo de mudança é muito, muito curto, deixando ou forçando quase as pessoas a que tenham processos de adaptação, muitas das vezes muito rápidos. A questão das competências, que deixarei para o fim, e uma questão que me parece muito importante e muito diferenciadora de tudo aquilo que nós já vivenciamos, que tem a ver com a relação que nós temos com a tecnologia. Se nós pensarmos um pouco, esta é a primeira vez que, se calhar, nós, enquanto espécie, temos
uma relação com uma outra entidade que aprende sobre nós. Ou seja, esta dimensão, até agora, uma máquina de lavar não aprendia sobre os nossos comportamentos. E nós, neste momento, temos esta dimensão. Eu acho que é uma dimensão muito importante porque nós já começamos a ver os impactos que isso tem depois na nossa vida. E as questões de literacia são muito importantes para começar. E depois de próprio conhecimento. E o impacto que isso tem depois, até no desenho de políticas, como falava a Cristina, que era importante e que nós, enquanto psicólogos, somos uma parte que teremos algo a dizer, obviamente, é impactante. E eu vou-vos dar um exemplo daquilo que nos aconteceu nós enquanto Ordem. Nós, enquanto Ordem, a Comissão Europeia fez um documento bastante interessante por causa da questão da inteligência artificial, que se chama as orientações éticas para uma inteligência artificial de confiança. E é um documento que basicamente lança um conjunto de questões muito pertinentes sobre a forma como nós poderemos abordar as questões, os perigos e as potencialidades da inteligência artificial. E quando o documento foi para consulta pública e nós, a palavra trust, confiança, aparecia 150 vezes e a palavra aprendizagem só 5 ou 6, ou seja, um dos feedback que nós demos foi exatamente isto, ou seja, é importante que as pessoas estabeleçam uma relação positiva com a tecnologia, mas que seja uma relação baseada no conhecimento, ou seja, é preciso dar primeiro literacia e depois conhecimento para as pessoas para estabelecerem a relação que entenderem. Pode não ser de confiança, mas alicerçada sempre no conhecimento, não é? E é importante isto e agora falo mais dos psicólogos e da psicologia, da questão das competências, porque a Cristina aflorou ali algo que eu acho que é muito, muito importante, que é, nós temos aqui um conjunto de possibilidades e de algumas potencialidades que a tecnologia nos pode aqui trazer, mas depois temos perigos que são desconhecidos, que nós nem sequer fazemos ideia de quais poderão ser as consequências. Mas uma das potencialidades que me parece evidente tem a ver com a capacidade de nós produzirmos mais e melhor conhecimento científico. A questão, por exemplo, da inteligência artificial consegue dar-nos a possibilidade de nós trabalharmos mais dados, mais variáveis, podemos aqui encontrar um conjunto de correlações que se calhar à partida não teríamos possibilidade / capacidade para ver, e é muito interessante. Mas depois temos sempre as questões relacionadas com enviesamentos, e é aí que nós podemos e devemos, enquanto ciência, dar o nosso contributo. Eu acho que quem nos está a ouvir, principalmente os nossos colegas, terem a noção que nós temos aqui um contexto excelente para a intervenção. Nós temos aqui a possibilidade a psicologia tem todas as condições para gerar valor no contexto da tecnologia. E nós temos muito que dar ao contexto tecnológico. Mas é preciso também um movimento inverso, ou seja, nós precisamos de nos munir com um conjunto de competências para podermos ser relevantes. Ou seja, tem que haver aqui alguma simbiose, alguma bidirecionalidade nesta dinâmica. E pronto, se calhar depois falaremos mais à frente um bocadinho da questão da interdisciplinaridade, mas neste momento era isto que gostava de partilhar convosco e deixar também que os outros colegas possam. Muito bem. Ana Lúcia, passar para ti. Ana Lúcia está ligada a um contexto de intervenção com recurso às tecnologias, nomeadamente a aplicação da realidade virtual à reabilitação de quadros neurológicos, AVCs, demências. Imagino que para si sejam claras as mais-valias que a tecnologia poderá aportar à saúde e ao bem-estar psicológico. Como é que vê esta relação entre as tecnologias e o bem-estar psicológico a partir da sua experiência e domínio de investigação? Portanto, uma das aplicações da tecnologia à saúde é realmente a reabilitação e a estimulação cognitiva das pessoas pós-lesão cerebral adquirida ou mesmo depois de um quadro demencial, em contextos de doenças degenerativas. Atualmente, os sistemas de saúde têm muita dificuldade em dar resposta a todas estas situações, a todas estas necessidades
de uma forma célere. No caso da lesão cerebral adquirida, pretende-se que a intervenção seja o mais precoce possível, o mais intensiva possível, e sabemos que os sistemas de saúde estão bastante sobrecarregados. A realidade virtual, por exemplo, que permite uma simulação de ambientes virtuais relacionados com atividades de vida diária, e que permitem também fazer esse treino cognitivo e funcional, são realmente uma mais-valia. Muitos dos nossos colegas ainda trabalham com metodologias baseadas em papel e lápis, que durante muitos anos foram muito válidas, mas efetivamente carecem de uma validade ecológica, de uma transferência para o dia-a-dia das pessoas. E a realidade virtual que se pode apresentar, seja num tablet, num computador, head-mounted display, neste caso, propicia uma experiência mais imersiva. Através destas ferramentas podemos simular estes ambientes e possibilitar que a pessoa faça este treino mesmo em casa, com uma monitorização à distância. São várias... Mesmo à distância? Como? Mesmo à distância? Mesmo à distância. Este tipo de intervenção tem muitas vantagens, no sentido em que podemos motivar as pessoas com a inserção de elementos de jogo na intervenção, podemos treinar através da inteligência artificial as plataformas de intervenção. Nós estamos neste momento a trabalhar numa plataforma de intervenção, pretendemos que tenha inteligência artificial para aprender com o desempenho das pessoas e permitir que as pessoas façam as suas sessões de intervenção dentro de um flow, ou seja, que as tarefas não sejam nem muito fáceis, nem muito difíceis. Que vá-se adaptando à pessoa, ou seja... Para mantê-las interessadas em desempenhar. Portanto, permite personalizar de acordo com as avaliações efetuadas, portanto, através da avaliação de um perfil cognitivo e funcional do paciente, personalizar para as dificuldades de cada pessoa. E lá está, fazer este treino em casa, o que no contexto de Covid-19 também veio a demonstrar ser importante. Nós fizemos um questionário para colegas neuropsicólogos a trabalhar na área, tivemos 80 respostas, foi um questionário que ainda está disponível no site da Ordem, ainda só temos 80 respostas, porque também acho que não somos assim tantos a trabalhar nesta área, em que 76% dos colegas disseram não usar intervenção à distância, através de tecnologias, antes do Covid, e 73% referiu ter começado a utilizar depois do Covid. Portanto, é realmente uma oportunidade para os psicólogos que queiram trabalhar nesta área. Eu estou a trabalhar neste contexto há 8 anos, numa equipa multidisciplinar com engenheiros, psicólogos, terapeutas, técnicos do desporto, designers, e foi um desafio desde o início. No entanto, a minha experiência é que existe muita abertura por parte das pessoas que trabalham na tecnologia, há muita abertura para nós. Penso que o Miguel está a concordar. Eu acho que há muita abertura, mas nós também temos... Sem dúvida. Sim. Nós também temos a responsabilidade de dominar a linguagem nesta área de interação homem-máquina para podermos contribuir de uma forma mais válida e sermos elementos, de certa forma, elementos um bocado híbridos entre a clínica e a tecnologia. Muito bem, fantástico. Eduarda, Eduarda tem uma vasta experiência em contexto hospitalar e está também na direção de uma clínica que oferece todo o conjunto de serviços de acompanhamento psicológico à distância, não é? Isto imagino que seja um serviço que se revestiu de especial valia nesta conjuntura pandémica, mas que, como já foi dito antes, não se esgota neste contexto tão particular. Com a experiência que tem acumulado deste tipo de serviço, como é que vê esta ligação e estas mais-valias que a tecnologia pode oferecer à psicologia?
É assim, digamos que desde já gostaria de agradecer este convite da Ordem para estarmos presentes neste webinar. E de facto, nós iniciámos o nosso serviço em 2017, ou seja, o Centro Nacional de Telesaúde foi criado nos finais de 2016, deu os primeiros passos nos finais de 2016. Durante o ano de 2016 estive a programar esta clínica em termos de plataforma de acesso e portanto iniciámos de facto em 2017 e tivemos até necessidade de consultar diretrizes internacionais porque ainda pouco estava regulamentado aqui em Portugal. Foi um grande desafio nesse sentido e tem sido durante estes 3 anos. Na realidade, este contexto pandémico trouxe-nos uma facilitação da forma como e um sentir que houve uma abertura muito maior, não só da psicologia, mas também de outras áreas da saúde e não só, e não relacionado com a saúde, para o trabalho online, o que para nós foi na realidade uma mais-valia, digamos, apesar desta crise que se instalou. Trabalhando num serviço hospitalar, neste momento num serviço de oncologia, eu sentia também esta necessidade de ter a teleconsulta e ainda por cima, tendo esta experiência enquanto privado, isso ainda gerava uma maior inquietação porque eu sabia o quanto era importante, em especial num contexto de doença grave, em que as pessoas passam por fases de grande incapacitação e querer criar a continuidade do acompanhamento em fases em que as pessoas estavam realmente muito mais fragilizadas e era justamente nessa fase que não se poderia estar. E não me fazia sentido algum e eu já andava a reclamar no serviço de que eu precisava deste acesso. Entretanto, naturalmente, neste contexto pandémico, as coisas aconteceram e isso foi muito frutuoso, inclusive é ver outras classes a aderirem com uma facilidade incrível depois de tanta resistência, que foi aqui que nós sentimos durante estes 3 anos de existência. Mas, tentando agora responder a esta questão da mais-valia das tecnologias para a psicologia, eu penso que aqui o que acontece que a psicologia é um bocadinho, a psicologia está para a tecnologia como a tecnologia está para a psicologia, ou seja, nós ganhamos muito um com o outro, as tecnologias com o nosso know-how, com a nossa ciência, mas também nós com a ferramenta que a tecnologia nos disponibiliza. E de facto, aquilo que permitiu foi que criássemos uma plataforma segura e digna de trabalho em teleconsulta, obedecendo, porque é importante obedecer aqui a uma série de regras de construção de manuais de utilização da plataforma, de integração dos colegas que trabalham com a plataforma, de criar uma área de acesso público à visualização do que é que são os nossos serviços, da possibilidade que se pode dar por este meio de consulta dos nossos, portanto de visualizarem a nossa cara, o nosso currículo, várias possibilidades de agendamento, manhã, tarde, noite, ou, quer dizer, as tecnologias permitem-nos de facto um trabalho que se estende além fronteiras e em que podemos trabalhar em rede enquanto psicólogos, ou seja, todos nós beneficiam os psicólogos que trabalham mais em rede, beneficiam os utentes porque nós conseguimos chegar a pessoas que não estão disponíveis no presencial, têm muita resistência de nos consultar no presencial. Por outro lado, é a celeridade
a facilidade com que se torna possível consultar um psicólogo à distância de um clique, ou seja, de hoje para amanhã é possível ter uma consulta e escolher quem é que eu quero, com o currículo mais aproximado à minha necessidade, e na realidade isto são coisas que não acontecem no presencial. Eu costumo dizer que deveríamos olhar para este contexto, primeiro pelas vantagens que nos oferece e então depois vamos pensar nas limitações. Porque a tecnologia permite, a nível da psicologia e de uma forma relativamente simples, estarmos próximos, mais rápido, sermos acessíveis a pessoas que presencialmente não iriam nos contactar, podermos dar continuidade a acompanhamentos por deslocalização dos nossos utentes, por situações de grande incapacidade física, de doenças que de facto isolam muito as pessoas no seu domicílio e de facto enquanto profissional é extremamente motivador para mim e para os meus colegas poder estar a desenvolver o nosso trabalho por esta via. Por esta via, perfeito, claro. Eu passaria talvez João Miguel nesta altura, talvez porque, Eduardo, tu falaste aqui na questão de limitações, não é? Abordámos primeiro as potencialidades, mas também referiste a questão das limitações. Nós sabemos que esta relação entre a psicologia e as tecnologias não se esgota neste panorama atual, não é? Temos uma larga margem de desenvolvimento, mas também esta relação não está isenta de riscos ou de limitações. Na tua opinião, Miguel, e partindo da tua experiência e das tuas reflexões sobre o tema, que preocupações ou limitações sentes que será importante e que valerá a pena discutir e também, obviamente, que expectativas ou perspectivas tens relativamente ao futuro desta ligação entre o saber psicológico e o saber tecnológico? A primeira preocupação prende-se um bocadinho com a falta de competência, ou seja, eu acho que nós temos tudo o que é necessário para podermos ser relevantes, mas precisamos também de não cometer, e isto agora não sendo definitivo, porque é preciso estudar, mas é o que me parece. Há um conjunto de protocolos que é preciso nós começamos a ver se funcionam da mesma maneira, pessoalmente e em ambientes virtuais. Acho que isto é uma das coisas que nós precisamos de perceber, se é necessário um treino específico. Vamos, por exemplo, aqui imaginar que numa determinada altura, no futuro mais próximo ou longínquo, nós poderemos fazer aqui consultas através da realidade virtual. Que tipo de protocolos é que nós temos que toda a gente terá formação para? Será necessário nós temos que criar aqui também um tipo de formação mais adequada às questões das tecnologias e às questões mais específicas em que ela encerra? Portanto, eu acho que aqui é importante nós podermos aqui começar a pensar nesta questão. Por exemplo, nós, na Ordem, algum trabalho que temos feito e que nos colocou já a pensar nisso, nós muito brevemente vamos, até por causa de começarmos de uma forma ativa, poder dar aos futuros psicólogos uma noção de que, por exemplo, a realidade virtual pode nos trazer. Nós estamos aqui a ultimar um simulador para o processo de tomada de decisão. E uma das coisas que na construção nós vamos vendo é exatamente isso. Quais são os protocolos? Há protocolos que são uniformes ou não são uniformes. Há aqui um conjunto de questões que nós temos que pensar à medida que vamos desenvolvendo. Ou seja, não seja uma daquelas questões que vamos aprendendo a pilotar o avião enquanto ele vai no voo, não é? Portanto, mas isso acho que é inerente à rapidez com que nós estamos. Mas, obviamente, aqui um conjunto de potencialidades muito, muito, muito grandes, não é? Para começar, vou voltar a falar da questão da possibilidade de nós podermos aqui expandir aquilo que é o conhecimento da ciência psicológica para um outro contexto e podermos, lá está, sermos mais relevantes.
Paralelamente, eu gostava também só de dar aqui uma pequena noção daquilo que tem sido o nosso trabalho neste contexto, trabalho muito concreto. Muitos psicólogos já devem ter reparado que já há cerca de um ano e meio, que foram publicadas as linhas orientadoras para a prestação de serviços de psicologia mediados por tecnologias de informação e comunicação. Isto é importante porque é um primeiro passo para nós, lá está, podermos aqui irmos ganhando algum consenso. Nós temos na calha aí uma formação sobre psicologia digital exatamente para podermos dar este primeiro grau de literacia para os psicólogos possam ter um primeiro grau de saber o que é que nós estamos a falar, algumas das implicações, algumas das alterações. Nós temos o protocolo neste momento assinado com o Centro Nacional de Cibersegurança e aqui eu gostava de fazer uma pequena chamada de atenção. Nós temos aqui uma oportunidade excelente, porque pensa-se muitas das vezes que a questão da cibersegurança é uma questão técnica, e não é. Todos os dados que existem apontam para, eu vou dizer 75%, mas é superior. 75% das quebras têm a ver com os fatores humanos, com uma questão comportamental. Ou seja, isto, traduzindo assim numa frase muito curta, ou seja, de nada nos adianta termos a porta mais segura do mercado se os nossos comportamentos continuam a ser deixar a porta aberta, deixar as chaves debaixo do tapete ou numa vizinha, portanto, e aquilo que nós estamos a começar, e a indústria também se começa a debater com isto, é que trabalhar esta dimensão comportamental, que não tem a ver só com o comportamento, tem a ver com o comportamento, das atitudes, das crenças, não é? Tem um impacto muito grande nas questões da cibersegurança, ou seja, de todo, estamos aqui a dizer que a psicologia se vai sobrepor à cibersegurança, mas não, uma espécie de uma camada extra de segurança, ou seja, nós podemos dizer que a psicologia é também uma ferramenta de cibersegurança. E lá está, temos aqui um contexto ótimo para podermos aplicar a ciência psicológica e sermos relevantes, ou seja, mais uma questão de potencialidades. E é interessante porque depois também tem a ver com uma questão que eu acho muito interessante, que à medida que eu vou falando cada vez com mais pessoas, também baseado nas suas experiências, as pessoas têm ideias diferentes. Isto é bom porque muitas das vezes as pessoas, fruto dos seus contextos, conseguem ver na tecnologia determinado tipo de aplicações, se calhar muito poucas pessoas viram. E para terminar, eu gostava só de dar aqui uma noção que é muito importante. A todos aqueles e aquelas que se queiram aventurar nesta área da tecnologia, nós temos aqui boas notícias. E as boas notícias são estas, e se calhar a Ana Lúcia depois poderá corroborar um bocadinho mais isto, que é o conhecimento acumulado, por exemplo, naquilo que é a área da clínica na psicologia é muito, ou seja, para se provocar às vezes uma mudança significativa é preciso um momento quase de eureka. Nós na tecnologia é um momento em que muito pouco está feito, ou seja, com um trabalho, às vezes um trabalho pode ser relevante por comparação, não é? Porque ainda não há muito pouca coisa feita, há muitos caminhos para trilhar, há caminhos que ainda nem sequer foram inventados e que muito provavelmente serão relevantes. E nós temos aqui um espaço para o que existe, mas também para, eu vou pôr aqui este inventar com muitas aspas, quando digo inventar é através do conhecimento nós podemos aqui dar novos usos à tecnologia, mas de podermos aqui ser, lá está, relevantes, e concordo plenamente com o que a Eduarda estava a dizer há um pouco, que isto aqui há um ganho da psicologia com a tecnologia e vice-versa. Perfeito. Cristina, não sei se queres nos ajudar um bocadinho também a perceber quais as limitações, na tua ótica, preocupações que poderemos ter que considerar e também neste lado também mais positivo, de expectativas que consegues antecipar para o futuro desta ligação. Bom, essencialmente alguns dos pontos já foram sendo falados pelos colegas, não é? Aquilo que nós sabemos até da própria literatura sobre atitudes e utilização de tecnologia por parte dos psicólogos portugueses é que, efetivamente, as principais limitações que preocupam os colegas prendem-se, tal como a Eduarda estava a dizer,
com estas questões da legislação e regulamentação desta prática. Como é que devemos proceder para intervir neste domínio? Quais são os requisitos necessários, não só do ponto de vista tecnológico, técnico, do ponto de vista clínico ou outro, dependendo do domínio, mas também, essencialmente, quais os requisitos que têm que ser cumpridos para que sejam garantidos os critérios de confidencialidade e segurança, não é? Portanto, estas questões da segurança, como falava o Miguel há pouco, as questões da legislação e da deontologia e ética desta prática são questões que preocupam os colegas. Para além destas questões, existe uma outra questão que eu penso, e é esta maior limitação que me preocupa e parece ser transversal também neste painel, é a falta de formação, a falta de conhecimento, a falta de formação estruturada nesta área. Efetivamente, apenas tendo acesso à informação, conseguiremos controlar, por exemplo, no contexto clínico, o processo terapêutico. Conseguiremos transmitir segurança e sentirmos suficientemente capazes e competentes para desenvolver esta prática e estarmos efetivamente focados naquilo que é o material clínico que está a ser disponibilizado naquele contexto de consulta. E, portanto, a formação é fundamental não só para o desempenho da prática clínica, mas também para que nos consigamos efetivamente continuar a trabalhar neste contexto. Não é? Nós trabalhamos num contexto, ou estamos atualmente num contexto de saúde mental digital, num paradigma digital. Estamos a fazer esta mudança no contexto da psicologia. Em Portugal, ainda estamos numa fase muito embrionária de todo este processo, mas aquilo que verificamos, tanto nas universidades como nas instituições que promovem formação, é uma inexistência, é um deserto, não é, de formação neste domínio. E eu penso que é fundamental que a formação seja estruturada e que seja, obviamente, integrada nos currículos de formação académicos dos futuros psicólogos e também, obviamente, que seja dada formação aos colegas que estão atualmente no ativo. No entanto, eu penso que existe aqui um problema, não é? Que é, efetivamente, aquilo que nós percebemos é que isto é fácil de pensar, ok, vamos formar, mas quando olhamos para o panorama nacional, aquilo que percebemos é que mesmo nas nossas universidades, a maioria destas não tem um corpo docente dotado destas competências e capaz de formar psicólogos para trabalhar numa era digital e num contexto digital. E, portanto, eu acho que é fundamental que haja um mapeamento dos colegas clínicos, investigadores, académicos, interessados, entusiastas que estejam a trabalhar nesta área, que estejam a fazer um pouco este trabalho que depois cada um dos psicólogos é forçado a fazer isoladamente, e este é um percurso difícil, não é? Quando os colegas decidem efetivamente enverdar por esta prática, encontram uma série de barreiras, desde logo estas, não é? Qual é a legislação, a regulamentação, qual é o software que eu utilizo, quais são as competências de que eu necessito, não é? É necessário que as pessoas a trabalhar nesta área possam, de alguma forma, definir aquilo que será um currículo de formação nesta área e, não havendo esta experiência no país, eu penso que é necessário também estabelecer parcerias com instituições com expertise nesta área, que nos possam trazer e formar, não só naquilo que tem a ver com estes procedimentos, mas também no que tem a ver com indicações, contraindicações deste tipo de intervenções, processo terapêutico, relação terapêutica, follow-up, ou seja, uma série de aspectos que são fundamentais para formar os colegas nesta área. Para além destas limitações, não é? E que, obviamente, depois há aqui um outro aspecto importante, não é? Que tem a ver com a estratégia nacional e com repensar o Plano Nacional de Saúde Mental à luz do paradigma digital. Ultrapassadas estas limitações, que são várias e difíceis, mas passíveis de serem ultrapassadas, aquilo que eu vejo, ou as minhas expectativas são ver efetivamente os psicólogos a trabalhar no desenvolvimento deste tipo de produtos e de intervenções. Muitos deles são produtos, outros serão intervenções.
a trabalhar na consultoria do desenvolvimento deste tipo de soluções, a implementar este tipo de soluções, efetivamente alavancar os potenciais da tecnologia, garantindo o acesso das populações aos cuidados, que efetivamente hoje, e no panorama de saúde mental em Portugal, efetivamente temos um problema grave para tentar ultrapassar, e aqui efetivamente esta saúde mental digital ou as tecnologias podem de alguma forma ser estratégicas na prestação equitativa de cuidados, que é uma preocupação, e efetivamente ver oportunidades de formação não só formal, não é? Ou teórica, mas também on-job, não é? Em estágios de colegas que efetivamente adquirir estas competências, se não for na academia, que seja em estágios profissionais ou que seja na prática, porque efetivamente esta é uma oportunidade desaproveitada, efetivamente, e com consequências graves, obviamente, para a saúde mental da população. Portanto, são estas as minhas principais preocupações e expectativas. Vocês têm sublinhado muitas potencialidades e muitas mais-valias que a tecnologia oferece, mas também são unânimes em sublinhar a importância da literacia, da formação, do treino, para que haja um fruto ético, responsável e produtivo desta relação, não é? Entre a psicologia e as tecnologias. Imagino também que a Ana Lúcia, estando na investigação e na prática desta relação de uma forma tão intensa, também terá algo a dizer sobre as limitações que poderão ocorrer nesta relação e também expectativas otimistas também em relação ao que podemos antecipar no futuro das tecnologias e o saber psicológico. Começando pelas boas notícias, eu queria realmente reforçar aquilo que o Miguel disse. Ele disse uma coisa muito importante: há muito para fazer na área das tecnologias. Há um autor americano, Thomas Parsons, que trabalha nesta área da reabilitação, através de ambientes ecologicamente válidos, que diz que os psicólogos, mesmo os americanos, têm sido demasiado lentos a abraçar as novas tecnologias para a sua prática clínica, e não só. Não podia estar mais de acordo, e ainda esta semana um dos engenheiros com quem eu trabalho, portanto no laboratório de investigação em que eu trabalho, dizia-me que não percebe como é que é possível que ainda ninguém tenha pensado neste problema que nós temos em mãos, que é nós temos que pegar em várias escalas de avaliação neuropsicológica, sejam elas cognitivas, emocionais ou funcionais, e temos que arranjar uma forma de colocá-las no computador e criar um perfil cognitivo, um perfil clínico para um paciente. E, idealmente, deveríamos atribuir pesos para os déficits de memória, déficits de atenção, portanto, as escalas deveriam poder ter uma tradução de forma a podermos desenhar o treino cognitivo e tendo em conta também aspectos emocionais e da funcionalidade para determinado indivíduo. Mas não há nada feito nesta área, e realmente nesta área e em outras há muito para fazer, e foi isso que eu senti ao longo dos últimos 8 anos, que há muito para fazer, e as ferramentas de intervenção em que eu estive a trabalhar, uma cidade virtual para treino cognitivo e outras em que colaborei de intervenção para pessoas com demência, foram tudo coisas novas e eu realmente não encontrei literatura. Foi muito um trabalho por tentativa e erro e por aquilo que parece ser mais adequado, através de design participativo com outros profissionais, não só da área da psicologia, mas também da área da reabilitação, terapeutas ocupacionais, fisiatras, e eu acho realmente que a psicologia tem aqui uma grande margem de desenvolvimento. Uma das limitações que eu vejo também porque tem havido uma certa explosão de aplicações e ferramentas de treino cognitivo, é que muitas vezes eles são feitos por profissionais
não estão habilitados para o fazer ou carecem de validação clínica e acaba por deixar os utilizadores um pouco confusos, sem saber em que é que confiar. Nesse sentido, não existe uma certificação de quais são as plataformas com evidência científica de eficácia. O Lumosity, por exemplo, uma aplicação de treino cognitivo, foi multado em milhares de dólares por prometer melhorias cognitivas na publicidade, porque é uma ferramenta comercializada. Portanto, eu acho que aqui também é importante que haja alguma certificação, alguma forma de se calhar um selo de qualidade, portanto, e uma uniformização nos procedimentos que utilizamos para fazer nestes protocolos de validação clínica, sejam eles de intervenções presenciais, sejam intervenções em casa, que é realmente uma área que nós nos vamos aventurar agora, fazer uma intervenção para ter lugar em casa, sempre com a supervisão clínica à distância, mas para acontecer em casa. Ótimo. Eduardo, imagino que partilhes muitas destas preocupações em relação às limitações e também algumas das expectativas em relação ao futuro. Que preocupações e que sentes que será importante discutir? Neste caso, tu estás mais ligada à questão da videoconferência, não é? Ou seja, da psicologia à distância. Dentro desta plataforma e deste campo de atuação, o que é que sentes que são as limitações e preocupações a ter em conta? Eu gostaria de voltar aqui à questão reforçar novamente a questão da regulamentação. Existe o Centro Nacional de Telesaúde e é suposto estarmos e nos irmos registando. Uma das coisas que nós fizemos e tivemos a sorte, realmente, na altura em que começámos, entretanto, o Centro de Telesaúde Nacional também se organizou. Fomos nos apresentar e pronto, procuramos realmente as diretrizes internacionais que nos servissem de baliza para que pudéssemos aqui conceber uma plataforma bem estruturada e de facto fomos considerados como tendo boas práticas, tendo as condições todas reunidas no sentido das boas práticas. E a razão de se ter constituído uma clínica e pensar a plataforma enquanto uma clínica foi no sentido de que houvesse um trabalho em rede, que as pessoas estávamos a iniciar um trabalho recente, sem que houvesse uma formação e uma competência bem alicerçada e, portanto, precisávamos uns dos outros para aprender, para refletir e foi isso que fomos fazendo em intervisão e partilhando sempre as nossas experiências, o nosso sentir, a diferença entre uma consulta telefónica e uma consulta de voz, não é? E uma consulta por vídeo, inclusive de chat. As de chat têm muito mais limitações. As de voz que se pensa que são tão limitativas, quando nós aprendemos e quando nós aprimoramos a técnica, nós sentimos, como ainda há dias ouvia, portanto assistia a um webinar sobre os novos desafios da telesaúde, onde estava a doutora Patrícia Loureiro, do Centro Nacional de Telesaúde, e estava também o colega João Salgado, do ISMAI, e ele falava de facto das particularidades desta intervenção, e definia aqui claramente a questão da consulta de voz, em que nós percebemos a tonalidade, a emocionalidade no nosso ouvido. É muito mais exigente fazer uma consulta de voz, uma consulta de vídeo, do que uma consulta presencial. Nós temos muito menos elementos distratores, nós estamos muito mais focados no utente
Podemos, inclusive, até fazer uma maior focagem nele e conseguirmos passar muito mais a mensagem de presença e de interesse e de empatia. Esse trabalho é perfeitamente possível. Agora, é preciso, não havendo ainda uma formação bem estruturada, é preciso haver esta intervisão e aí nós ganhamos imenso e isso dá-nos imensa segurança com aquilo que partilhamos uns com os outros e aprendemos uns com os outros. E é este profissionalismo, é isto que me preocupa, que isto não seja devidamente regulamentado e que todos nós possamos pensar que eu tenho o contexto presencial e, portanto, facilmente passo para o online, mas estou completamente desprotegida. Estou a utilizar meios que se calhar não são os mais seguros, nem falo na correção, falo na segurança, com uma falta de apoio de colegas com know-how e tudo o que pode acontecer, não é? De não sermos capazes de lidar com a instabilidade que a internet nos traz, porque isto é um grande desafio. Nós temos que ter uma capacidade, digamos, de desenrasque, de reagir perante a instabilidade da internet. Se nós estamos numa consulta de vídeo e se temos que nos assegurar que existe uma boa rede, sempre, do outro lado. A nossa é indiscutível, temos que ter boa rede. E do outro lado, do nosso utente, temos que ter a certeza que ele tem uma boa rede. Se ele não a tem, às vezes temos que tomar a decisão de passar da consulta de vídeo para voz, apenas, para podermos manter a consulta, por exemplo. Ou então, se o utente não tiver, não quiser, podemos até cancelar a consulta. Nós temos que estar preparados para esta imprevisibilidade e sabermos reagir a ela. E às vezes isto é que é o mais difícil, tomar a decisão e conversar e ter um plano B que se ajuste àquele momento, àquela realidade e àquela pessoa e à necessidade daquela pessoa. Porque há pessoas que têm muita dificuldade de cancelar a consulta naquele momento e, portanto, nós temos que arranjar o tal plano B porque ela está demasiado necessitada ou estamos num ponto no momento do acompanhamento que não podemos simplesmente cancelar a consulta, portanto, e se calhar podemos ter necessidade de entrar em contacto por outro meio. Esta que é a maior dificuldade e o maior desafio. E para terminarmos então numa breve nota positiva, como é que tu vês isto evoluir? Que expectativas é que tens em relação ao futuro deste acompanhamento à distância? Assim, num comentário breve sobre o tema, como é que gostavas que isto evoluísse? Gostaria que não evoluísse para a banalização, porque é preciso ter cuidado, e volto aqui um bocadinho com este tipo de preocupação. Quando se começa a utilizar e usou-se e estudou-se e se calhar a outros níveis, e pode ter acontecido com a psicologia, aconteceu seguramente, porque em relação à medicina, um pouco isso. Não se pode fazer da consulta telefónica uma banalização, ou seja, há atos clínicos diferentes praticados numa consulta telefónica. Eu posso fazer, de facto, uma consulta telefónica no sentido de dar continuidade a uma psicoterapia, mas posso apenas fazer um ponto de situação com o doente, posso estar a fazer uma remarcação de consulta e isto são atos completamente diferentes. E é preciso ter cuidado com este tipo de banalização. Agora, toda a gente quando pega no telefone faz uma consulta e não é verdade, não é? Podemos estar a falar em psicologia, podemos estar a falar de qualquer outra área de profissional de saúde. Bem, chegamos ao final deste webinar. Ana Lúcia, Cristina, Miguel, Eduarda, eu agradeço a vossa disponibilidade para estarem aqui presentes e o vosso valioso contributo. Nós chegamos ao fim deste webinar, esperamos que isto seja de alguma forma produtivo para quem nos acompanhou e será certamente. Obrigada a todos.
Obrigada. Obrigada. Obrigado. Obrigada.